tem um gol estranho acontecendo aí, um gol interessante até, não é estranho, acontecendo no Campeonato Português. Quem foi que fez o gol no Campeonato Português, o gol de empate do Porto, mas o Famalicão está ganhando. É o reinício do Campeonato Português. Diga aí, Maurício. Pois é, Rec, quem marcou o gol de empate do Porto, que é o líder do campeonato, está perdendo nesse retorno, foi Jesus Corona. Jogador mexicano, Corona, então, está marcando já o seu gol no Campeonato Português. Sabe que esse troço do cara ouvir e raciocinar ao mesmo tempo? Eu fiquei pensando na informação que me passou o Bruno Soares, que vai repetir daqui a pouco, porque eu não entendi, bulhufas, né? Então, eu cheguei a dar uma paradinha aqui. Mas vamos lá. O Caxias está voltando aos treinamentos, mas só voltará depois de testar todo mundo. Então, está voltando não significa dizer que vai treinar amanhã, por exemplo. Então, já mandou até uma nota oficial o Caxias, dando conta disso, né? Que vai voltar a trabalhar daquela maneira que Grêmio Internacional treinaram até aqui, já faz um mês e pouco que estão trabalhando. Aí veio o Juventude, veio o Esportivo, só que o secretário de Saúde, me disse há pouco o Bogado, deu uma entrevista aqui no Conexão, obviamente eu estava me deslocando, por isso não estava assistindo, que se continuar aumentando o número de casos lá, pode haver recuo em algumas autorizações. Então, o Caxias está retornando aos treinamentos, mas ao mesmo tempo pode não retornar aos treinamentos. É tudo assim, né? O mundo está ala louca mesmo, né? Hoje eu ouvi um companheiro aventando a possibilidade do Alexandre Chaves Barcelos concorrer contra João Patrício Herman. Eu já estou especulando há mais de mês aqui que possa haver não é um racha na situação. E até cheguei a dizer para o João Patrício que a onda agora não era mais de fora para dentro, mas era de dentro para fora. Eu acho que é mais plausível concorrer, e até de repente com o apoio do povo do clube, o Alessandro Chaves Barcelos. O Alessandro Barcelos. O Alessandro Barcelos contra o Alexandre Chaves Barcelos. Alexandre Chaves Barcelos e Alessandro Barcelos. Por quê? Porque o Alessandro, ele não é tão parceiro da situação. Ele está no poder, né? Mas ele tem a Academia Colorada, que é o seu movimento, né? E tem aproximação e a admiração do povo do clube. Isso é informação, não é dedução minha. E também outros integrantes da diretoria do Internacional são do Convergência. Então, pode haver uma composição política aí, com o João Patrício, com o Alessandro Chaves, o Alessandro Barcelos, porque o Alexandre Chaves Barcelos é o candidato do presidente. Isso aí ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida. Tanto é que o Alexandre Chaves Barcelos tem falado mais do que o próprio presidente. Então, 3 anos de mandato, que, aliás, vem numa hora boa, não é, Maurício Freitas? Porque o que vai passar a próxima administração do Internacional é um negócio muito louco, né? Vejam a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje teve bloqueado na sua conta, é uma merreca, mas para o Cruzeiro tudo é muito dinheiro agora. 650 mil reais para pagamento de ações trabalhistas. Quando eu aqui, e também na Rádio Grenal, arredondo para cima o débito dos clubes, no caso do Internacional tem que puxar para baixo, porque o Internacional colocou uma dívida de 300 milhões do estádio. Então o Inter deve 800, segundo esses levantamentos, essas estatísticas todas que são apresentadas. No balanço sai 800, né? Mas o Inter, a rigor, deve 500. Né? Então ficaria bem posicionado até nesse ranking maluco aí de devedores. E, a propósito de Cruzeiro, todo dia vai aparecer uma conta nova, porque já se deram conta que a fila é interminável, a fila é longa, e aí o Cruzeiro agora vai pagando, né? Por isso que eu acho que no futuro, de repente, o Cruzeiro ainda dá uma guinada e vai ficar com uma situação melhor que a do Atlético Mineiro. Por quê? Porque tem uma folha agora de pagamento, segundo o Adilson Batista, de 2,5. Vamos arredondar para 3 milhões. E a do Atlético é 12, 13. E não está entrando nada, nem Atlético, nem Cruzeiro. Só que o Atlético tem o dinheiro da televisão, que o Cruzeiro já não tem. São 6 milhões só para quem cai de divisão, não tem mais aquela
aquela história de quem estava bem ranqueado continuava ganhando a mesma coisa na segunda divisão. Em termos, o Inter caiu até na hora certa. O problema do Diga. Atlético, né, Rec, é que as pessoas podem pensar, não, mas é só demitir o técnico que tem uma Babilônia de salário, mais de 1 milhão que economiza. Não, a multa é pior do que pagar o salário integral dele. Chegaria... O Sampaoli, a multa é 5 milhões. Não, é mais. É um valor assim... Tenho até medo de dizer o valor que eu li. Tenho até medo de dizer. Porque... É um valor equivalente, não é 5 milhões, é um valor equivalente a 5 anos de contrato. Isso. É equivalente a 5 anos de contrato. Eu tenho até medo de dizer essa cifra, para vocês terem uma ideia. Porque pode virar um mico histórico. Mas o que eu li... Não, o que foi divulgado em Minas é que ele recebe 1,2 milhão por mês. Pois é, mas sabe quanto é que dá? E que a multa... Dá 70 milhões. E a multa é o equivalente a 5 anos de salário. Mas dá 70 milhões... Isso aí termina com o clube. E está escrito e está assinado. E esse presidente está lá, dizendo que está preocupado que os clubes podem quebrar. Foi o presidente de 7 câmaras, esse aí, que disse que o clube pode quebrar. Não, pode quebrar mesmo. Já briga está até quebrado. Mas deve 1 bilhão, né? Mas ainda faz uma loucura dessa com o técnico. E um detalhe, Rec. O Sampaoli assinou o contrato dele no dia 5 de março. Uma semana depois, os campeonatos pararam por conta do coronavírus. Além de tudo, é azarado, o Atlético Mineiro. Bom, essa situação da política do Inter... mas não é hora de discutir política. Mas a eleição é logo ali. As pessoas não estão se dando conta. 4 mesinhos. Julho, agosto, setembro, outubro, não se discute mais. São 4 meses para... alinhavar com A, com B, com C. O presidente pode ser eleito e não tomar posse. E isso o Conselho do Inter vai admitir. Vai empurrar a administração do presidente Marcelo até o final dos campeonatos. Né? Então, essa é uma situação. Lembrando, né, Rec, pegando o exemplo da última eleição... O primeiro turno aconteceu no dia 8 de novembro. Só que para acontecer em 8 de novembro, a costura política é feita já em setembro, no máximo início de outubro. Porque então, tem campanha, interna e tudo mais. Julho, agosto, setembro, outubro. 4 mesinhos. Não tem? Depois tem o primeiro turno, tem o segundo turno. E eu até vou te dizer, eu não descarto. Aí também é especular sobre nada também, né? É um tiro na lua. Que haja 2 candidatos de situação para tentar bloquear a chegada do povo do clube no segundo turno. É que, como são vieses muito distintos, o Alexandre Chaves Barcelos é situação, é integrante, é Marcelo Medeiros. O outro candidato que poderia ser de situação também é a oposição. O João Patrício Hermann está em situação. O Convergência é a oposição. Mas compuseram com o Pífero e estão compondo também com o Marcelo Medeiros. Bom, mas isso aí é outra história. É estar no poder, é pegar know-how, é colocar o bloco na rua, é colocar todos os seus principais destaques para ajudar na administração do clube. E tem o Bisol também, né? Que é José Olavo Bisol. É José Olavo Bisol? José Olavo Bisol, que é genro do presidente Romildo, que também é um cara destacado. Tem o Vitor Grunberg, que é do Convergência, que é um cara destacado. Então, essa é uma situação que pode ser construída, de 2 candidatos de situação. Mas eu ainda acredito mais, também é situação, no Alessandro Barcelos concorrer. E outro dia eu liguei para um dirigente influente, um conselheiro influente, ele me disse assim, o Alessandro Barcelos vai concorrer. Quando eu disse pode concorrer, ele disse assim, não, vai concorrer. Então, vejam só como é complexa essa situação política do Internacional. O Jean-Pierre se manifestou hoje nas redes sociais. Né? Se manifestou por conta de todas essas manifestações que existem, especialmente que vêm dos Estados Unidos. Sabe que os negros que são discriminados, muitos concordam com essa radicalização que está havendo nos Estados Unidos, inclusive com a violência. Porque eles entendem que só assim eles são notados. Então, notados que eu digo, se leva em consideração, se vê que há peso nas manifestações, se vê que não é só pro forma, porque
É por isso que se cobra que todo mundo se manifeste, que o Jean-Pierre se manifeste, que o Neymar se manifeste, como se manifestou também, né? Por quê? Porque tem que mostrar a força e a rejeição dessa situação nojenta que persegue o mundo ad eterno. Isso tem que terminar mesmo. O que esse rapaz fez, esse policial fez, aí não existe, não tem tamanho de agressão e de prepotência, né? De discriminação bizarra, né? Então... E nos Estados Unidos isso é bem destacado, é bem pontuado, tanto que se celebra tanto. E bem tanto... cobrado, porque tem muitos negros, né? Sim. Então, teve um presidente negro, o último presidente era negro, o Obama. Eu tive na cidade de... Detroit, pode ser? Detroit, que é onde tem mais negros nos Estados Unidos, né? É raro ver um branco, né? E lá, eles respeitam os brancos, é o contrário. Então, é isso que eles cobram lá. Pô, para um pouquinho. E não era mais para ter esse tipo de coisa. Por isso que a gente salienta, o fulano se manifestou, o outro se manifestou, mas todo mundo vai se manifestar, justamente para dar corpo nessa reação absurda que está acontecendo nos Estados Unidos. O governo perdeu o controle. Perdeu o controle. Nessa linha, que o Jean-Pierre se manifestou através do seu Instagram, dizendo que se você não é uma pessoa reconhecida ou famosa, qualquer lugar que tu vais é motivo de desconfiança, que se convive isso no dia a dia, infelizmente. Aí, enfim, é uma manifestação que ele fez em um vídeo nas redes sociais dele. E aproveitando esse tema, que o ex-presidente Barack Obama pediu que os prefeitos revejam o uso da força policial. Ele demonstrou apoio aos manifestantes, mas pediu que o movimento não seja, entre aspas, sequestrado por uma minoria violenta. Ou seja, defendendo os protestos, mas não a violência. Exatamente. E é por isso que eu estou dizendo que os que sofrem mais na carne, na pele e tal, acham que tem que ser dessa monta, para mostrar o tamanho da reação contra essa nojeira que foi feita nos Estados Unidos. E outra coisa, tanto nos Estados Unidos como na Alemanha e tudo mais, eu cobri Copas do Mundo, o policial, em qualquer lugar, ele tem muito poder. A população tem que respeitar. O policial, ele é autoridade. Não é como aqui, que dependendo da graduação, o cara não tem tanto poder. Lá o policial tem poder. Por isso que o Barack Obama fez esse tipo de manifestação. Se dose isso aí. Porque senão, daqui a pouco, o sujeito se acha muito importante e extrapola. Como a Receita extrapolou tudo, né? Então, por isso que se fala que o Jean-Pierre está se manifestando, que o Neymar está se manifestando, se cobra a manifestação de todos. E o Dourado está no retreinamento. O que chama atenção no Dourado é o seguinte: o que vai ser destacado mesmo é quando disserem Rodrigo Dourado volta a treinar com bola. Aí vai ter um peso maior, uma relevância maior, esse tipo não de constatação, de notícia, né? Que vai ser. E hoje nós vamos falar aqui do reinício do Campeonato Português com um querido colega que eu tive o prazer de conviver muito pouco, com o Caleb França, ex-Rádio Grenal, que é jornalista que atua lá em Portugal, até numa outra atividade, né, religiosa e tal, mas ele vai contribuir conosco aqui. Hoje nós já está nos acréscimos, viu, Famalicão e Porto, está 2-1 para o Famalicão. Mas o Porto é o líder do campeonato. É o líder do campeonato. Um resultado estranho. Isso mostra que este retorno... Por que a gente fala... Vai ter jogo acidentado. Por que a gente fala que no Campeonato Gaúcho é uma decisão correta não ter rebaixamento? Porque vai acontecer esse tipo de situação. As equipes vão voltar em momentos diferentes, vão ter situações diferentes, não é a igualdade desportiva que nós tínhamos antes da pandemia. Está tudo modificado. Pode acontecer isso com frequência. Nós vamos entrevistar aqui o técnico do Avaí, o Rodrigo Santana, e vamos entrevistar também o Wilson Matias, que é ex-jogador do Internacional, famoso espetacular. Ele mesmo tira sarro disso, sabia? Ele mesmo se toca flauta e diz, onde eu vou, os caras começam espetacular daqui, espetacular dali. E até eu disse para o espetacular hoje que se ele quisesse, ele arrumaria uma feição aí para esse final de Campeonato Gaúcho, porque vão precisar de muitos jogadores. Ele está com 36 anos, está fininho, está treinando. Ele só parou porque disse que cansou de tomar cambão, especialmente lá
no Oeste, né? Que o Oeste não cumpriu uma promessa que fez para ele. Bom, nós tivemos uma reunião importante hoje, via videoconferência, que há uma tentativa de prorrogar o pagamento do Profut, porque os clubes estão todos encalacrados, e jogar para depois de dezembro. Na verdade, jogar lá para frente, né? Não paga até dezembro e daí bota mais 6 para o final do refinanciamento, refinanciamento, que é muito refinanciamento, né? Muito adiamento de pagamento. Só que tem alguns empecilhos e tudo mais. E hoje, eu estava falando com o Júlio Lírio, que foi lateral do Internacional, um cara centrado e tal, que faz parte da AGAP daqui e da FAAP, que é Federação Nacional de Proteção aos Interesses do Atleta Profissional. E o Júlio Lírio estava me dizendo o seguinte, que tem nessa reforma que estão fazendo para ajudar os clubes e empurrar o pagamento, o suprimento de um artigo, que é o artigo 11, se não estou equivocado, que prevê 0,8 de percentual que vai para a Associação Estadual de Proteção ao Atleta Profissional e para a Federação Nacional. E isso é repassado para atletas que não jogam mais. Para se ter uma ideia, o Lê, atacante do Caxias, que a gente conhece bem, está fazendo medicina. E a AGAP ajuda. O Jardel, que faz parte da diretoria da AGAP estadual, se formou em educação física porque foi ajudado pela AGAP. O zagueiro do Internacional, Roberto, a AGAP ajuda a pagar a faculdade, como ajuda a pagar também do Fábio, goleiro do São José. Então, são muitos casos, né? Eu até estou hoje, o meu telefone deu... Pifou a bateria, não, terminou a bateria, então... Eu até ia ler um recado aí do Júlio Lírio, mas leio depois, não tem problema nenhum. Já estou providenciando uma recarga aqui no meu aparelho. Mas, de qualquer forma, isso ia tramitar hoje pela manhã, tramitou lá em Brasília, a gente vai ver daqui a pouco o resultado, e ainda teria que passar pelo Senado. Se passar pelos deputados, não sei se passou. Ainda não tem a confirmação de que Pois é. passou, porque as sessões acontecem sempre por volta desse horário, né? Pois é, mas hoje era para ser às 10 horas da manhã, em grau de urgência. E até tentei falar com o Derlei, porque o Derlei já foi vice-presidente da FAAP. Então o Derlei tinha que se dar conta disso, que estavam tirando, né, nessa mudança da lei, aí, reforma da lei, esse artigo que é muito importante para a sobrevivência das AGAPs e da FAAP, que protege ex-atletas. O Caçapava, para se ter uma ideia, o Internacional ajudou, pagava uma mensalidade para o Caçapava viajar com jogadores, outros ex-jogadores para o interior, ou para Santa Catarina, Paraná, levando as taças, fazia esse trabalho da comunicação social. O Inter pagava o seu aluguel, mas também a AGAP ajudava com cestas básicas, com pagamento de luz e de conta de condomínio, essas coisas todas necessárias. Então, que não se faça isso, né? Que os deputados se deem conta e que também os senadores, depois, na sequência, se deem conta, especialmente os nossos daqui, né? E o Lazier Martins, que é bastante voltado ao jornalismo esportivo, se criou no jornalismo esportivo, né? E já havia essa movimentação hoje durante o dia, para que não se suprima isso, para que os clubes economizem uma merreca, né? Que é para a proteção dos atletas profissionais aposentados e para nem profissionais, atletas ligados ao futebol também, amador e tudo mais, gente que não tem para que lado atirar. Então não pode tirar dessa reforma aí de lei, que é uma mudança na lei, né, para ajudar os clubes a tirar uma garantia que os atletas tinham, né? O Rodrigo Santana está na linha, e é o técnico do Avaí, vamos conversar com ele, que o campeonato catarinense se especulou poderia ter sido o primeiro a voltar, né?
E agora já até a gente vai perguntar justamente isso para o Rodrigo Santana, qual é a previsão e tudo mais, qual é a situação do Avaí, como é que os atletas estão se comportando nessa tentativa de volta do futebol. Agora se especulou que o Rio de Janeiro iria voltar no meio do mês de junho, o que surpreendeu todo mundo anteontem, né? Porque ontem o Fluminense já determinou que os jogadores retornem para casa, porque a situação no Rio de Janeiro é muito crítica. E qual a situação aí em Santa Catarina? Rodrigo, boa noite. Boa noite, Reg. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os amigos do Cadeira Cativa. Primeiramente, um prazer muito grande estar falando com vocês. Aqui a gente segue seguindo os protocolos, né? Todos os atletas fizeram todos os testes, todos os exames. Tivemos 4, né, na época, acabou, no caso, dando negativo, né? Porém, comprovou que eles já tiveram contato, né, com o Covid, já estavam imunizados, então a gente conseguiu iniciar os treinamentos, né? Também só parte física, com esse distanciamento, né? Há 2 semanas aí a gente começou já a fazer a parte técnica, né? Também com bastante distanciamento, numa cidade vizinha aqui. A cidade aqui de Florianópolis está muito controlada, né? A cidade funciona super bem, shoppings, restaurantes, hotéis, tudo funcionando normal, porém o prefeito ainda colocou bastante restrições para a gente voltar a fazer o trabalho no nosso próprio CT, né? Então, o prefeito tanto de Palhoça quanto o prefeito de Biguaçu, que são cidades vizinhas, né, deu um decreto onde a gente poderia fazer uns trabalhos mais um contra um, 2 contra 2, 3 contra 3, no máximo 4 contra 4 ali, aí a gente já consegue começar a posicionar setores, né? Então, a gente está procurando tomar cuidado, né? Mesmo sabendo que todos estão sendo controlados, estão respondendo questionário todos os dias, medindo febre, tendo todo o cuidado, mas procurando manter esses jogadores novamente bem fisicamente, né? Porque esses 60 dias aí eles vieram bastante abaixo, a gente procurou tomar todos os cuidados, fazer todos os testes físicos e a gente viu que ali o déficit de força, desequilíbrio muscular caiu bastante. Rodrigo, não se fala em volta precisamente do campeonato, não tem uma data prevista para reiniciar, mesmo com essa situação tranquila que vive Santa Catarina desde sempre, né? Porque Santa Catarina nunca teve alarmismo em relação ao Covid-19, né? Positivo. Inclusive, hoje completa 1 mês que não tem uma morte, né, por Covid. Então, os hospitais, a gente acredita que 16% apenas dos leitos estão sendo utilizados, né? Tá bastante seguro. Essa semana a gente ficou sabendo que a data pode ser o início no dia 8 de julho, né? Mas o governador ainda no início do mês de julho quer fazer mais uma reunião para ver se realmente faz o mata-mata, né? Que é as quartas de finais, no dia 8 de julho. Então, a gente já começou a trabalhar com essa data, mesmo sabendo que pode ser alterado. Mas sem público, né? Sem público. Estádio vazio, vai ter um número X lá de comissão técnica, atletas, né? E estádio vazio. Diga, Maurício Freitas. Para se ter uma ideia, e o Rodrigo está relatando esses números positivos de Santa Catarina, de uma maneira geral. Santa Catarina, lá em março, antes mesmo do Rio Grande do Sul tomar alguma medida, quando surgiram os primeiros casos ali na região de Tubarão e Criciúma, fechou boa parte do comércio, tomou as medidas enérgicas lá no início e desde então não existe transporte público. Não tem ônibus nem dentro dos municípios, nem entre municípios e nem interestaduais, que seriam ônibus para cá, por exemplo. Foi o estado mais radical do Brasil, então. Foi o que começou de uma maneira mais radical, começou com mais alarmismo e depois agora está colhendo os frutos dessas medidas mais enérgicas lá. Um alarmismo positivo, né? Porque quando a gente fala em alarmismo, justamente parece que há o exagero e tal. Mas agora com toda essa estatística salutar, né, a gente tem que dar os parabéns para Santa Catarina, né? E o governador não era político lá, né?
Ele entrou para a política agora recentemente. Entrou para a política nessa última eleição. E eu me lembro de um colega que eu entrevistei na Rádio Grenal dizendo, esse governador é casca grossa, ele não tem essa aí. Estão falando em começar o campeonato, eu duvido. Isso faz mais de um mês que eu entrevistei um colega, o Denis Luciano, e me dizia, não, o governador não pensem que ele vai dar moleza. E no final da história ele vai acabar tendo razão. Porque se voltar o campeonato numa situação muito favorável, até o comportamento dos atletas dentro de campo vai ficar mais natural, né? Nós estamos vendo hoje o Famalicão ganhando do líder Porto, lá em Portugal, ganhou 2-1, né? E sabe quem é que fez o gol do Porto lá, o Rodrigo Santana? Não, quem foi que fez? Corona. Não é piada pronta. Não, Jesus Corona. Jesus Corona. Dá para dizer e ainda que associado o nome a Deus ainda, Jesus, Jesus e Corona, meu Deus do céu. Dá para dizer então que Jesus marcou o gol com o Porto. Pelo amor de Deus. Falar só do lado. Ou então, se o Porto não se cuidar, Jesus leva, né? Porque daqui a pouco começa a perder pro Famalicão. O Famalicão é o quinto do campeonato português. Então também não está tão... Não está tão desgraçado. Não está tão desgraçado, sim. Mas eu queria saber do Rodrigo, aproveitar que a gente está conversando com ele. A gente tem que brincar, né, Rodrigo? Senão, daqui a pouco, sabe como é que é? Com certeza. Tem que levar num tom mais light também, mas eu queria saber como é que vocês estão trabalhando pensando em Série B. Porque é a grande competição que o Avaí tem no ano, envolve muitos clubes de outros estados, em especial da região Nordeste, tem uma quantidade expressiva, é uma região que está tendo mais problemas agora. O que vocês conseguem já criar de protocolo? O que vocês imaginam de que maneira vai funcionar esse retorno de uma competição nacional tão importante? Maurício, só tocando no assunto que você falou antes, realmente aqui foi a primeira capital a entrar em quarentena, né, a fechar tudo. E também foi a primeira capital a praticamente liberar quase tudo, né? Então, por isso que está bem à frente. Em relação à competição nacional, para a gente fica assim muito difícil. Eu converso muito com a grande maioria dos treinadores, né, para saber como é que estão os estados. E a gente sabe que algumas cidades do Nordeste lá, eu estava falando com o próprio Rogério Ceni, o próprio Ceará lá, tá difícil, né? A capital, Fortaleza, o número está muito alto, na Bahia. Então, a gente fica pensando, poxa, o foco é evidente que é retornar à elite do Campeonato Brasileiro. Aí a gente tem que pensar no mata-mata, que a gente pega a Chape agora. Mas se a gente também não tem uma data para o brasileiro, como que vai fazer? Termina o estadual e aí entra novamente nesse período onde a gente treina sem saber quando vai jogar, contra quem vai jogar, se vai ter alteração, se não vai ter alteração de calendário, de tabela. Então a gente gostaria muito, nós que temos que planejar, né, a estratégia, montar a estratégia para o jogo, um planejamento onde assim, o brasileiro inicia na data X e o estadual começa na data X. Aí a gente sabe que terminando o estadual, a gente tem tantos dias para preparar para o brasileiro, ou já vai na sequência do brasileiro, porque por enquanto a gente está a ver navios, né? A gente nunca sabe. Esse próprio mês a gente trabalhou com a data de mais ou menos dia 21 de junho, né? Então a gente começou até subir um pouco o nível da carga de treino, dobrar alguns períodos, né, para começar a tirar o pé a partir da semana seguinte, e já teve novamente essa alteração para o dia 8 de julho. Então sempre fica muito difícil você se planejar quando você não tem data para jogar, né? Aqui em Santa Catarina está tudo tranquilo, mas a gente sabe que alguns estados estão em muita dificuldade e a CBF ainda não se posicionou. Então a gente fica muito preocupado com essa situação, até quando treinar, até quando subir o nível da carga de treino, porque não tem data fixa, né? Não tem data certa, então fica difícil. Bom, você é da escola do Atlético Mineiro, né? Entrou, inclusive, no lugar do Levir Coupe, né? Quando assumiu o comando do time principal do Galo. O Galo pode ir para o mesmo caminho do Cruzeiro? Você acha que a situação lá é tão periclitante? E me parece que eles estão metendo os pés pelas mãos. Não sei qual é a leitura que você faz, e deve ter muito mais preocupação do que nós aqui. Eu me preocupo pela grandeza dos clubes, pela representatividade, por toda essa convivência de tantos anos
no futebol, é doído a gente ter que dizer algumas coisas. Mas a situação do Atlético, daqui a pouco pode ficar pior do que a do Cruzeiro, porque cometendo os absurdos que estão cometendo lá, eu não sei se não é um processo que não tenha como reverter. Agora, hoje, teve aquele problema do Casares, tem esse contrato absurdo que fizeram com o Sampaoli, né? Porque não tem como demitir, ainda mais se tratando de futebol brasileiro. Se sabe que perde 4 aí no Campeonato Brasileiro, pode ir para degola. Eu não sei, eu queria uma análise sua, que conhece o Atlético por dentro, desde as divisões de base, se há um processo de reciclagem nas divisões de base que possa vir a ajudar a amparar essa situação do clube. Um clube que deve praticamente 1 bilhão, né? Era um clube que tinha shopping, tem centro de treinamentos de primeira linha. Enfim, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, Rodrigo. Rec, é verdade, eu devo muito ao Atlético, né, por me abrir a porta a nível nacional. Eu já vinha como treinador profissional há 8 anos, né, inclusive os 2 anos antes de chegar no Atlético, eu vinha no Campeonato Mineiro, e os 2 Campeonatos Mineiros eu saí no mata-mata para o Atlético, né, cheguei a ganhar prêmio de melhor treinador do Campeonato Mineiro, concorrendo com o Mano Menezes, com o Roger Machado, com o Anderson, e a partir desses 2 anos consecutivos, indo nas finais contra o Atlético, foi onde o Atlético me contratou, né, para conhecer ali a base. Já vinham me acompanhando, né, e eles precisavam de um treinador da casa, onde conhecesse os atletas da base, e no momento que tivesse alguma dificuldade lá em cima, eu estaria ali apto, pronto, adaptado ao clube, torcida, história, jogadores da base, para dar esse suporte no profissional. E foi quando eu aceitei a oportunidade, fui no Atlético, cheguei a ficar quase 2 anos lá, aceitei essa condição de ir como coordenador da base, depois assumir o Sub-20, com o projeto de assumir o profissional um dia, né? Porque eu já vinha trabalhando em clubes profissionais e não tinha o hábito nem desejo de permanecer nas categorias de base, né? Eu vejo que o Atlético é um time que nos últimos anos vem investindo pesado nos jogadores, e a gente sabe que é muito difícil quando não chega aos títulos, né? O investimento acaba acaba estourando o orçamento, os títulos não vêm, e isso vai acumulando dívidas. É um clube com uma torcida fanática, uma torcida gigante, que tem uma pressão muito grande, e por isso tem essa necessidade, às vezes, até de buscar jogador, e às vezes tem alguns atletas da base que acabam não tendo tanta oportunidade, né? No meu caso, a maior sequência do Alejandro como titular, eu dei a oportunidade, o Tite foi comigo, inclusive já saiu vendido, o próprio Cleiton goleiro, o Marquinhos, esse que vem jogando aqui agora. Então eu conheci alguns atletas que a gente tinha essa confiança, já tinha trabalhado, e eu acho que a melhor saída, né, para ir conseguindo sanar essas dívidas tendo atletas na base que consiga, né, destacar no profissional e conseguir ser uma moeda para o clube, né? Então explorar muito bem esses ativos. Como você falou, tem CT de primeiro mundo, tem como revelar, tem como trabalhar direitinho, mas o momento é delicado por ter um orçamento muito alto, né? E às vezes investe em algumas contratações que acabam não dando certo. Foi o meu caso, o momento que a gente vinha, eu tive 3 competições, até a pausa a gente vinha no G4, de 15 rodadas antes de a gente, entre aspas, abrir mão para a Sul-Americana, as 15 rodadas ficou no G4. Né? A gente foi passando de fase na Sul-Americana, ficamos entre os 4 melhores da Sul-Americana, infelizmente o título não veio. Na Copa do Brasil, chegamos às quartas de finais também, ficamos entre os 8. Né? No Brasileiro a gente vinha bem, só que tinha um elenco muito reduzido e com a idade bastante avançada. Quando a gente pediu alguns reforços, até chegaram 3 reforços, mas você vê que hoje já não estão lá, não estão mais. Então, no momento que a gente precisava de reforços para manter aquela performance, infelizmente os reforços veio e não supriram.
E isso vem com investimento alto de contratação, com salário alto, e às vezes o resultado não vem e a conta chega, né? Então tem que tomar muito cuidado. Como é que está o Avaí nesse aspecto? Porque o Avaí teve muitas dificuldades também quando jogou a outra Série B, aí foi para a Série A, acabou caindo de novo. Como é que está nesse aspecto o Avaí? Olha, que é uma das situações que eu acabei aceitando também o projeto do Avaí, né? O Avaí sempre vem muito forte na B com essa opção de subir. Quando eu aceitei, eles tinham acabado de ser eliminados da primeira fase da Copa do Brasil e estavam em 6º colocado no estadual. E isso, a autoestima do clube estava muito baixa. Com muita dificuldade, na última rodada a gente conseguiu chegar a 1º colocado, né? Conseguimos uma liderança, que era o objetivo de estar no topo da tabela para ter vantagem no jogo de volta. O que me chamou a atenção no Avaí é que foi uma equipe que caiu na Série A com salário em dia, né? Geralmente os clubes que caem sempre estão com 2, 3 meses de salário atrasado, até mais, né? E aqui eu vi muita transparência na diretoria, pé no chão. O Marquinhos assumiu agora, juntamente com o Diogo, diretor, vem fazendo um brilhante trabalho juntamente com o presidente Batistotti e o vice-presidente Amaro, né? E foram muito transparentes comigo. O clube vem trabalhando rigorosamente em dia. Estamos aí no mês de junho. Hoje, em junho, foi o primeiro mês que nós tivemos a redução, ou seja, pagou 100% até onde aguentou e pediu para a gente 2 meses de redução e deram um documento para a gente assinar, colocando que o clube em janeiro e fevereiro ele vai repor essa diferença desses 25%, né? E ainda o presidente deixou claro que tem 2 situações de venda, né? Tanto o Gabriel, um zagueiro do Lille, quanto o próprio Guga, que está envolvido na negociação, possível negociação. Se caso o Avaí venha ter alguma renda nessa janela do meio do ano, ele suspende na hora essa redução de salário e continua seguindo pagando a gente 100%. Ah, que bom. Então eu estou muito feliz aqui. Muito feliz aqui. Que bom ouvir isso, porque a gente torce tão perto daqui e vocês estão no paraíso aí, né? Nós vamos passar muitas vezes férias aí. Eu tenho um irmão meu que inclusive mora na Praia dos Ingleses, e quando você fala desses municípios, Palhoça, Biguaçu, a gente sabe que é uma colada na outra, né? São José, a gente conhece bem a sequência de cidades até chegar em Florianópolis. Agora, que bom ouvir isso, que o Avaí está se reestruturando, porque aí não tem problema de quebrar. Me preocupa muito essas loucuras, essa doideira de contratar a qualquer preço para ganhar título na marra. E eu sempre critiquei muito, inclusive, Grêmio Internacional. Quando viajaram na maionese, isso vai feder lá na frente, né? Mas que bom que o Avaí tenha esse planejamento, e louvo a atitude de contratar um técnico jovem, já com experiência, né? Você já brilhou lá no interior de Minas Gerais, como destacou aí, já treinou o RT, que até no começo tinha um nome estranho, soava estranho, o RT, parece sigla de partido político, né? Mas acabou fazendo um bom trabalho. E no Atlético acho que faltou paciência. Eles enxergam só logo ali, eles querem estar na crista da onda, e o futebol agora está provado que, a exceção do Flamengo e do Palmeiras, todos os outros podem sofrer solução de continuidade. Todos os outros. O presidente do Grêmio, o presidente do Grêmio nos surpreendeu aqui, dizendo que até o Grêmio, se o futebol não voltar logo pode quebrar. Quebrar no sentido de ter muitas dificuldades, né? Quebrar não é fechar, porque o torcedor fica irritado quando o cara fala. Quebrar é não poder fazer a coisa com a grandiosidade que o tamanho das suas torcidas exigem, né? Então... Sim. Mas é muito bom ouvir isso aí. Eu vou perguntar depois do Valdívia e do Bruno Silva, mas fala, Rodrigo. A gente fica feliz com esse retorno, mesmo que com o distanciamento, com os protocolos, que é uma forma de voltar a mexer com a economia do futebol, né? Os patrocinadores continuam voltar a ver, né? Suas marcas nas placas, nas camisas, a mídia ter o que falar, o que está acontecendo. Então, é uma forma de ajudar os clubes a voltar a movimentar. Então, a gente fica feliz, por mais que seja dessa forma, mas é importante a gente voltar de alguma forma. É um alento, né? Diga, Maurício, ainda mais em Santa Catarina, que está normal a situação da médica, né? De repente tem até menos mortes do que na normalidade, porque
povo está se cuidando, tá ficando dentro de casa, estão respeitando o direito dos outros de ocuparem os leitos só em caso de urgência e tal. Diga, Maurício. Pensando na Série B, Rodrigo, você acha que a Série B já é uma competição que tem muitos jogos, um em cima do outro, e muitas viagens, e com a pandemia vai ter um período menor, isso vai intensificar. Você acha que o que aconteceu equilibrou a Série B, fez com que ninguém mais seja favorito para subir? É um grande título para os clubes, para quem conseguir se manter na Série B? O que vai destacar uma equipe da outra daqui a pouco? É ter um elenco um pouquinho maior, um elenco mais equilibrado? Como é que você está vendo isso? Olha, Maurício, eu vejo que a Série B ficou assim, uma incógnita, né? Porque eu gosto de trabalhar com elenco enxuto, né? Mas agora a gente não sabe como vai fazer. A gente acredita que por ter poucas datas vai ser muitos jogos um atrás do outro, sendo que tem muitos jogos lá no Nordeste, né? Equipes do Nordeste, equipes do Centro-Oeste, né? Próprio Cuiabá, e a gente está no extremo sul aqui quase, né? Então são as viagens muito longas, muito desgastantes. Então a gente vai precisar ter o elenco um pouco maior, né? Vamos ter que dar mais oportunidade ainda para alguns atletas do Sub-23 estar integrando o nosso plantel, porque a gente também tem alguns jogadores experientes que não dá para fazer mais de 3 a 4 jogos seguidos, numa sequência muito pesada de jogos, né? O que eu me preocupo muito, a gente viu a primeira rodada da Bundesliga, né, o campeonato alemão, que em 6 rodadas lesionaram 8 atletas, né? Isso me chama muito a atenção. A gente fez não só o teste do Covid, como fizemos também o isocinético, e a gente viu que o nível de força e de desequilíbrio muscular é muito grande. Então tem alguns estados que já pensa assim, só vou liberar os treinamentos quando tiver uma data para o campeonato. Aí de repente você tem 15 dias para preparar os jogadores e já iniciar uma partida de 90 minutos, que ninguém vai tirar o pé, né? Todo mundo quer ir no seu limite. Mas, poxa, há muitos anos, os jogadores de nível de Série B para cima não ficam 60 dias em casa, né? Então, eu acredito que a performance do jogo cai bastante, né? Tem muitos clubes com dificuldade, com jogadores que não estão aceitando a redução, né? Então, a gente se preocupa bastante com o nível da competição, e eu tenho certeza que quem tiver mais organizado, quem tiver com um elenco mais completo ali, que teve um pouquinho mais de tempo para preparar, vai estar em vantagem nessa Série B, sim. Para a gente encerrar, o Bruno Silva e o Valdívia estão com moral contigo aí, vão dar conta do recado. O Valdívia já está com aquela confiança de chutar de média distância, como chutava e fazia até golaços aqui no Internacional, gols memoráveis, né? Surgiu como um raio e acabou padecendo em função daquela queda de divisão em 2016. Depois ficou algumas histórias e tal, mas parece que superou agora definitivamente, né? Sim, ele está com um número alto aqui de assistências no campeonato. A alegria dele é muito grande, ele é unanimidade no grupo, é um líder técnico. Eu cobro muito Valdívia todos os dias. Às vezes ele ainda tem a oportunidade de bater no gol, ele quer deixar alguém na cara do gol, ele quer uma tabela, jogar curto, mas a gente está procurando estimular ele todos os dias, né? Tá finalizando o gol, ele bate bem, é um jogador muito importante, ele está motivado para fazer um grande ano aqui com a gente e contribuiu muito para a gente chegar aqui na liderança da competição desde quando eu cheguei. O Bruno ainda não tive o privilégio de trabalhar com ele no jogo, somente no treinamento, um cara bacana, treina muito forte aqui com a gente, só que ele tem a punição, né? Pegou alguns jogos devido ao clássico lá, teve uma confusão lá no estádio, ele estava envolvido e ainda tem mais um jogo de gancho, mas é um jogador muito experiente, que a gente conta muito com ele, está querendo muito, tá com muita vontade, e a gente espera que esse ano aí ele volte a render bons frutos. O Ralf foi você que pediu? Foi. O Ralf é um jogador que a gente precisava muito. O Ralf, eu acredito que muitos clubes do país precisavam dele, né? Mas já era uma carência, né, de um primeiro volante ali que deu um suporte na frente da minha defesa. A gente só tinha um atleta mais novo, né, que vem com idade de juniores. E a gente sabia que o não a gente já tinha, né? Eu, admirador do futebol do Ralf, um atleta de um calibre que a gente dispensa comentários, e com muito esforço a diretoria conseguiu
o convencer, né? Eu conversei com ele também bastante e ele também está super feliz aqui, espera também ganhar títulos aqui junto com a gente. O Betão ainda está jogando no teu time? O Betão ainda joga. O Betão tem uma história bonita aqui, é o capitão aqui há 2 anos, está aqui há 3, né? Então é um líder também aqui dentro do vestiário, está atuando, treina como um menino, um cara bastante dedicado, inteligente e está contribuindo bastante aqui com a gente. Eu chorei com esse cara dando uma entrevista quando o Avaí subiu, ele dizendo que pegava o dinheiro e fazia um rateio entre os funcionários, que muitas vezes eles abriram mão de pagamentos, é um desabafo, mas aí foi no dia de subir, é o dia de falar mesmo, né? E, eu olhando aquilo num sábado à tarde, esses caras mereciam subir, né? Com essa postura e tal, por isso que eu perguntei. Mas então tá, valeu, obrigado Rodrigo Santana, um grande abraço, sucesso aí no Avaí, estamos na torcida. Eu que agradeço, aqui uma boa noite também ao Maurício, estou sempre à disposição aí quando vocês precisarem, muito obrigado pelo convite. Como é que é? Acesso à ressacada? Porque o acesso... sim. Não. O pessoal está perguntando aqui sobre o acesso à ressacada. Porque agora houve uma ampliação Agora está mais fácil por conta, tem mais pistas para ir com a renovação do aeroporto, né, Rodrigo? Sim, duplicaram ali a pista, né? Fizeram também pista para os bairros mais próximos ali, então dificilmente a gente volta a pegar aquele trânsito, tanto para chegar quanto para sair da ressacada. Não, isso é verdade. Isso é muito bom. Valeu, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Eric. Tchau. Tchau. Sabe que esse programa agora não tem mais limites. A gente está ouvindo estados todos os países do mundo, né? Nós já falamos sobre o futebol da Bielorrússia, da Arábia Saudita, já entrevistamos Miguel Ángel Portugal, lá da Bolívia. Enfim, ficou uma coisa diferente o Cadeira Cativa, né? Que era um debate muito voltado para as coisas daqui. Mudamos o viés e acho que o povo está gostando aí, porque a audiência subiu e também a gente ampliou o leque, né? Mas nunca desconhecendo as situações locais. Ontem, por exemplo, fizemos aqui um apanhado basicamente das coisas da nossa terra. Mas é muito interessante isso, muito interessante, porque a gente tem conseguido levar um conteúdo novo, abrangente, atualizado, e isso é revigorante para a gente, né? A gente tem que se puxar, e eu fui me lembrando de algumas situações, e aí o Bruno me alimentando aqui, sobre o próprio Rodrigo Santana, né? Eu tinha quase que certeza que ele tinha passado mais tempo na criação lá dentro do Atlético, mas esse foi o Thiago, né? Porque foram dois interinos que foram guindados. Né? E ver que a ideia do Atlético Mineiro era boa, de preparar sempre de ter um cara semi-pronto. Mas eles não têm paciência. E pagam o preço. E pagam um preço bem alto, hein? A torcida do Atlético está revoltada comigo, aí me xingam, né? Nas redes sociais, me xingam lá na Rádio Grenal, mas isso aí é preocupação. É preocupação, muito mais do que ser anti-Galo. Pelo contrário, o Galo é um clube popular, querido. Já voltamos. Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida, e você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. E Consórcio Ademilar. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Estamos de volta, o Wilson Matias já está dando risada. Ele estava falando aqui no intervalo com o nosso chuchuzinho. Não, tu estava cantando pro chuchuzinho. Vamos contar a verdade, né, Wilson? Você é meu chuchuzinho. Não, o chuchuzinho apanha da mulher, porque sabe como é que é? De vez em quando ele apronta, né, o Wilson Matias. Então, e tu fica cantando para ele ainda, que ele é teu chuchuzinho? Nós ficamos no bico dele aqui. Tudo bom, Matias? Tudo bem, graças a Deus.
Sabe que hoje entrevistei na Rádio Grenal o Wilson Matias e na abertura aqui, quando anunciei as atrações, eu disse, o próprio Wilson Matias leva na sacanagem esse negócio de espetacular, porque se anunciado em qualquer lugar como sendo um jogador espetacular, é bom, né? Só foi ruim porque ele não conseguiu dar aquela sequência normal que esperava ter no Internacional, mas ainda assim nós estamos falando com um campeão da América. Quer as pessoas queiram, quer não queiram, o Wilson Matias é campeão da América, como o Celso Roth é campeão da América também. E o Celso gostava de ti, né, Wilson Matias? Sim, na verdade, sim. O Celso me deu muito apoio, na verdade, sabendo toda a situação referente à pressão que rolava e toda a articulação. Mas ele falou, fica tranquilo, eu confio em você, você joga, faz o que eu peço e tá tudo certo, vamos continuar. Não pode desanimar e nem se abater. E aí, querendo ou não, quando o jogador sente o respaldo do treinador, o cara sempre vai querer fazer o melhor para respaldar o treinador e eu pessoalmente também, né, a família, porque a família sofre junto, é toda uma questão, toda uma estrutura por trás do jogador, né? Já vi que você é do marketing também, hein? Essa empresa que está atrás aí, é a tua? Sim, é minha empresa, do ramo imobiliário, agora estou com meu sócio André, que está há muitos anos também, e aí a gente estamos tocando a empresa. Olha aqui, ó, não parece um executivo, hein? Aquele óculos ali, com adesivo atrás ali, adesivo não, a logomarca atrás, parece um executivo, né? Mas ainda está jovem para jogar bola. Sim, mas eu tenho que trabalhar, né? Agora estamos aqui na frente da empresa, tem muita gente que gerenciar, dar o apoio, o suporte, está sendo bem legal. Isso é verdade. O cara não pode jamais deixar de se reinventar. Isso é muito interessante que está fazendo o Wilson Matias, porque é o bom exemplo de quando o cara larga a bola e já está pronto para assumir alguma coisa. O cara diz assim, estou fazendo alguns cursos e tal. O Wilson Matias seguiu trabalhando. Vai fazendo cursos em paralelo, mas botou a empresa e exatamente, arregaçou as mangas e foi para o batente. Agora, o seu principal reduto foi o México, né? Sim, foi o México. E foi de lá que você veio para o Inter, né? Sim, eu cheguei lá, foi em 2005, em junho, né? Teve uma situação para mim para outros países, mas a proposta concreta que chegou foi do México. E quando eu pousei no México, veio uma proposta da França. Aí o gestor do clube, que era o Oliveira Júnior, falou, pega o voo e vai para a França. Eu falei, como assim? No outro dia tinha dado entrevista no aeroporto, como vou deixar tudo, vou viajar para outro país? Eu falei, não, aqui já falei que eu ia ficar e vou ficar. E fiquei tantos anos maravilhoso, que é um país que me recebeu de braços abertos e hoje tenho raiz lá, tenho imóvel lá, então é uma coisa que aprendi muito com a cultura mexicana, só tenho a agradecer dos anos, aprendi a cultura, aprendi o idioma espanhol, foi bem legal a forma que foi me tratado lá no México. Diga, Maurício. Bom, o REC abriu o programa brincando com essa história do espetacular, que acabou ficando marcada na época. E você teve uma passagem boa, com boas atuações, mas, claro, a expectativa da torcida era muito grande por essa taxação de espetacular, ainda mais de quem veio, Quem falou, né? foi o Fernando Carvalho, que eu Ainda mais de quem veio, né? Sabe que eu apelidei Fernando Carvalho? Eu apelidei, não. Foi um amigo dele que me apelidou e eu adotei o apelido de Deus, para você ter uma ideia do tamanho do Fernando Carvalho. Né? O tamanho que ele acha que é sacanagem, que eu faço para ironizar e tal. Já até deu uma entrevista na Grenal, tu disse, não, isso aí é sacanagem, é ironia do REC e tal. Ele não disse do REC, ele disse, isso é ironia. É ironia. Né? Mas na época que o Matias chegou, ele era um semideus dentro do Internacional, né? Aí o Fernando Carvalho disse que o cara é espetacular, é um peso, né? É um peso. Você acha que esse peso te atrapalhou, fez com que a torcida cobrasse mais do que de fato deveria cobrar de ti? Isso te marcou nesse quesito gerou uma cobrança exagerada em cima de ti, Wilson? Eu acredito que sim, porque eu acho que até falei depois disso com o Fernando Carvalho, ele falou que foi infeliz na colocação da palavra por questão foi espetacular a negociação e o momento que eu vivia no México, né? Fazendo gol, saí de lá com um dos jogadores que mais tinha jogado no time, ídolo do time. Foi uma negociação muito complicada, porque eu tinha acabado de renovar mais 5 anos, recém tinha cumprido 6.
Então, a torcida criou uma expectativa pelos vídeos, né? Infelizmente, você sempre vai ser cobrado pelo que você fez no passado, né? Como em 2009, fiz um ano maravilhoso, 2008 também, e teve toda aquela expectativa de eu ir para a seleção mexicana, estava no trâmite de naturalização. E aí veio a situação, porque o Aguirre, que é o treinador da seleção, até depois do Mundial me ligou, tá tudo certo para mim ir para o Saragossa, que ele assumiu o Saragossa, e me ligou, ó, eu vi você jogando no Mundial, a gente quer que você venha para cá. Eu falei, pô, professor, lógico que sim, eu te conheço bem, sei a tua característica, a gente tá buscando jogador assim. Então a torcida criou uma expectativa muito grande, mas não tinha como eu jogar na característica que eu jogava no México, que a gente jogava duas linhas de 4 diferentes. Os meia não jogava fechado, jogava aberto. Então, foi tudo uma readaptação, isso não é desculpa, mas como tinha o Guinazu, que era muito dinâmico, saía muito ali, então tinha que cair de primeiro volante, mas a minha característica não é de primeiro volante, já sendo que os anos anteriores, antes da minha contratação, me contrataram porque fazia gol, pisava na área, tinha outra dinâmica e não ficava tão refém na marcação, né? Então, e aí a torcida começou a ver o gol e ver a jogada que eu fiz lá no México no ano anterior, então criou uma expectativa muito grande, né? Pai, vai conseguir desempenhar um futebol dessa qualidade, do nível que ele apresentou no México, mas são situações que cada time joga de uma filosofia, cada treinador tem a sua forma de jogar, e eu tive que respeitar os treinadores que estavam no Inter, e eu não tinha muito o que fazer eu falar para o treinador, porque o jogador, quando é contratado para desempenhar um bom trabalho, quer treinar, estar à disposição da melhor forma para o treinador, mas quem decide, quem faz o esquema tático é o treinador. Então eu tive que estar mais só acatar as ordens que era passada para mim, mas eu acho que foi uma cobrança desnecessária, né? Porque é muito difícil você ver um jogador volante espetacular, mas na área de primeiro homem você tem que ser o mais seguro possível, né? Então, muitas vezes, quem faz uma análise de um jogo, né, como o analista de desempenho, vai ver que na minha função eu fazia bem, mas como a torcida criou uma expectativa, ficou o mês de dezembro todo, né, até a minha apresentação, espetacular, vai chegar, o Wilson Matias fez gol no México, fez um ano maravilhoso, então criou aquela coisa muito grande, e eu não tinha noção que tinha criado essa coisa, porque até o dia 22 eu estava no México, até dia 22 de dezembro eu estava no México, porque a gente estava na negociação, o time falou que não ia liberar, foi uma confusão até que eu fui apresentar já lá em Bento Gonçalves, não podia apresentar porque o time não mandava, dificultou todos os trâmites legal, foi bem complicada a minha saída do México. Wilson Matias, nós estamos vivendo aí um pandemônio lá nos Estados Unidos em função de atos de racismo absurdo, um ato de prepotência da polícia enfim, houve radicalização agora lá da situação e está implodindo o país. Você teve problemas na sua carreira com isso? Não houve problemas? Ou você tirou de letra? Como é que foi essa sua relação com esse problema que é mundial e parece não ter fim, né? Eu acho que é muita pobreza espiritual das pessoas, né? Porque não se qualifica um ser humano pela cor de pele, né? Eu tive a felicidade sempre, nunca aconteceu isso comigo, mas aconteceu com companheiros meus, em um jogo contra, né? A gente fica sentido porque somos seres humanos iguais, somos pessoas da mesma capacidade das pessoas de pele branca, mas eu acho assim que a melhor forma da gente combater isso é se impondo, mostrando a tua colocação, a tua forma de ser, porque isso é uma coisa já muito enraizada na cultura mundial, não é só na brasileira, não é só na americana. Se você parar para pensar em todos os países, né? Até o Tyson passou pela mesma situação, né? Não faz muito, o Tinga passou, vários jogadores, Daniel Alves. Então, desde o jogador joga no clube menor até o jogador de seleção, que foi Daniel Alves, passa por isso. Isso é muito cultural, familiar, é uma cultura familiar, porque uma criança não vai ser racista porque ainda não sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Então, é mais os pais, né? Mas eu tive a felicidade de não ter passado por isso, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que me posicionei,
Sempre eu falava que primeiro eu dou respeito para ser respeitado. Então a gente fica triste, né? Porque tem situações de pessoas que passam por isso, né? Eu tenho a minha filha, né? Que tem a felicidade e ela, pela cor de pele, ela é um pouco mais clara que eu, porque a minha esposa é loira. Mas, cara, é uma situação mundial. Eu fui a gente tinha ido para um país, agora não me lembro aonde, e as pessoas não tratavam a minha esposa... foi Panamá. A gente foi para Panamá, eu e a minha esposa, e as pessoas não tratavam ela porque ela era loira, porque lá a grande porcentagem no Panamá são pessoas morenas e negras. Então tinha um preconceito invertido, né? Então a minha esposa sentiu, as pessoas te cumprimentam, você pede, te tratam bem, e as pessoas fecham a cara. Aí eu falei para ela, meu amor, na verdade é o que você está sentindo, o que os negros sentem dia a dia, após dia. Infelizmente, nós jogadores, eu como jogador, eu nunca senti isso. Pela classe social, pela informação que a gente busca sempre se posicionar, e aí as pessoas ficam um pouco retraídas de falar o que pensa, porque sabe que você tem um poder econômico para se defender, você tem um meio de comunicação para falar a pessoa colocar em evidência a pessoa que te ofendeu, então as pessoas ficam com medo, mas nem todas as pessoas negras têm esses pontos, esses argumentos, as ferramentas para se defender. Então se torna uma coisa muito covarde, muito desigual, né? Muito desumana. As pessoas, através de um jogo escondida, mostram sua frustração. Mas eu acho assim, é muito familiar. Eu acho que a educação vai mudar isso, essa situação do racismo. E quantos pais estão falando para os filhos que, independente da cor de pele, somos todos iguais perante a Deus. A única coisa certeza é que vamos todos nós morrer e vamos para o mesmo lugar. Então, eu acho que assim, pessoas infelizes, muitas vezes, por causa que o negro sai de uma coisa, no caso do futebol, uma condição social muito desfavorecida, chega numa situação, uma posição social que permite você fazer muitas coisas, no caso eu no ramo imobiliário, né, ser dono de empresa. Então, às vezes, essa coisa incomoda, né? Saber que um negro chegou sendo lá no ramo imobiliário, está fazendo gestão de pessoas brancas. Então, às vezes, é muito cultural, as pessoas não aceitam. E meu sócio, o André Schmidt, ele é um cara branco, um cara que a gente se dá super bem, um cara evoluído, a gente conversa de vários temas. E ele falou, nunca teve isso. Então, é muito dependente da família, das pessoas. A família da minha esposa são tudo italiano, pessoas de olhos claros, e eu nunca senti isso, né? Mas, como eu vou te explicar, é muito complicado, né? A pessoa que está numa classe social, as pessoas te toleram pelas condições, pela cultura que você adquire com os anos, os desenvolvimentos, a aprendizagem, todo o conteúdo que você tem, você pode se defender sem ofender a pessoa. Eu acho que, assim, que as pessoas negras têm que se impor mais e colocar a sua posição, o que você quer, não o que você quer chegar. Eu acho que é isso que eu passo para meus filhos, isso que eu passo para minha filha, e é uma situação muito complicada, porque a gente fica triste, né? Porque essas pessoas fazendo distinção do ser humano, né? Pela cor de pele, é difícil. Bom, Wilson Matias, você fez família aqui, ganhou título e tudo mais, então já está mais do que ambientado aqui, feliz, isso é muito legal. E hoje a gente fez uma outra brincadeira de manhã. Olha, o Wilson Matias está com 36 anos, está fininho, vai ter 500 aí precisando, né? Todo mundo está precisando de jogador pronto, e está aí um jogador pronto. Eu não sei se teria receio de voltar em função do preparo físico, alguma coisa, mas hoje pela manhã você me disse que encararia. Daqui a pouco, um São Luís de Juí, um Juventude, que tem até inclusive divisão nacional, um Pelotas que vai jogar uma Série D, o São José que vai jogar a Série C, o Ipiranga que vai jogar a Série C, o Paulo Henrique Marques está sempre nos assistindo aí, quem sabe, né? É uma situação muito complicada, né? E como agora faz um tempo, né, que eu estou no ramo imobiliário, né, eu tinha que ver o projeto, tinha que ver a situação, foi uma coisa muito séria. Aí a gente vai revisar, né, porque não muda só você, muda toda uma estrutura de uma família, filho na escola,
a mulher também, a gente tem a casa aqui, sair, então, se fosse para minha paixão, o meu desejo, a minha vontade, lógico, o cara sempre, eu parei com uma sensação, assim, meio estranha, né, de poder ter jogado mais chateado por questão do futebol, já sabia que aconteceu com vários companheiros, mas um nunca se espera acontecer com um, né? Então, graças a Deus, quando eu falei para minha esposa, eu não vou mais, depois que eu saí do Oeste, tive várias situações, né? Até para voltar para o México, na segunda divisão, tive uma situação lá, mas eu falei, eu não vou, porque se eu for voltar de novo para o México, tinha acabado de voltar, passei toda a situação emocional, o desgaste emocional com o clube Veracruz, que não me pagou, tive que tacar eles na FIFA, que eles não deixavam eu treinar, não queria me emprestar, E como o dono do time, o presidente era um menino de 22 anos, não tinha tanta clareza para tomar decisões sobre o aspecto do futebol. Não estou dizendo que eu tenho mais conhecimento que ele, né? Melhor ele estudou, mas na prática, no dia a dia, eu sabia mais. Não sabia gestão de grupo, não sabia o que é o vestiário, como falar, como pressionar. Muitas vezes gritava com o time sem necessidade, o time vinha, dava aquela retraída e às vezes a gente perdia jogo no intervalo. O jogo estava ganhando 2-0, 2-1, aí o time estabilizava e acaba. Então, se for um projeto legal, um projeto que vai me dar estrutura para eu poder levar minha família, a gente pensa, porque eu acho assim, o futebol é um esporte maravilhoso, né? Só falta pessoas sérias para fazer a gestão e colocar as ideias, preparar não só o jogador dentro de campo, mas preparar o jogador, saber que depois do pós-futebol tem mais 30 anos, o jogador tem que ter a consciência, mas isso acontece na base, que ele tem que se preparar, não só dentro de campo, mas como para a vida, né? Como eu sempre fiz, né? Como você colocou no início, e eu estava já no final, eu estava fazendo cursos paralelos para poder aprender, para não entrar num negócio cru. E durante essa etapa, eu tive sempre outros negócios paralelos, né? Tive uma franquia da La Máfia e depois E tinha o ramo também empresário imobiliário, que eu entrei faz tempo, com meu sócio André. Então, eu acho assim, a gente está fazendo um trabalho sério, uma empresa já sólida. Então, para você sair de uma coisa sólida, uma coisa já que está bem trabalhada, a gente tem uma equipe boa, tem um sócio bacana, o cara sensacional, então é difícil, né? É você ir para um projeto que os caras só querem brincar, só quer fazer futebol, não quer ter um profissionalismo, né? Porque, infelizmente, quando você joga fora, você aprende muito do profissionalismo, atitude, tudo que é ser campo, né? Não só o cara tem que ser jogador, o cara tem que ser um atleta profissional e saber que se preparar em todas as áreas. Muito bom, excelente. Wilson Matias, sucesso cada vez maior aí no seu novo no empreendimento e que tudo dê certo aí na sua vida. Cumprimentos pela sua postura. Um grande abraço, Wilson Matias. Um grande abraço, mais uma vez agradeço, né, estar participando com vocês e, na verdade, eu só tenho a agradecer, que foi um tema muito pontual, um tema atual que está acontecendo na sociedade. Esperamos que a sociedade possa absorver essas situações, pessoas se posicionando para evoluir, não para ficar pensando pequeno, né? Aproveitar também essa oportunidade para agradecer o convite. Estamos à disposição aqui na cidade. Quero mandar um beijo para minha esposa, que está vendo também, se não está escutando. Depois chegar em casa, tem briga, né? Então, dar um beijo para minha esposa, para meus filhos. Mas muito obrigado pelo convite. É isso aí. O Wilson Matias podia ser um cara, né, revoltado, tá? Porque recebeu muitas críticas. Pelo contrário, tira de letra, sorridente, trabalhador, honesto, íntegro, cumpriu uma carreira longa, né, sem sonegar o suor, e é isso que importa, porque onde dá mais certo, um pouco mais errado, levantou caneco e tudo mais, é isso aí, tocar para frente. Maurício. E ser parceiro do Guinha Azul, que não guardava tanta posição, era difícil, né? Não. Às vezes tem que correr. Ele corria por 2, mas deixava os buracos também, né? Já voltamos.
Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida. E você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. E Consórcio Ademilar. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, 8 horas 11 minutos, 12 minutos agora. Temperatura agradável, né? Não está frio, não está... assim, aquele clima que deixa o cara impaciente, né? Bem agradável a temperatura. O Luiz Carlos Vinck teve um problema de arritmia cardíaca. Está internado no Hospital Taquini, lá de Bento Gonçalves. Já se sentia mal há alguns dias. Foi para o hospital, está fazendo uma série de procedimentos. Vamos ver se vai precisar fazer algum tipo de procedimento mais avançado, na microcirurgia, alguma coisa para colocar um stent, de repente. Tomara que não. O Vinck é um baita cara, um grande amigo meu há 30 anos. Torço sempre por onde ele for, porque é um cara espetacular. Não, olha essa palavra aí, é do Wilson Matias, né? Mas é um cara muito legal e merece se recuperar 100%. Guilherme Guedes, está chegando a hora, né? Eu, se sou o Grêmio, não contrato outro lateral. Até para tirar a prova dos 9. Ver se o Guilherme Guedes dá conta do recado mesmo. Eu acho que está sendo muito boa, porque a gente está tendo um bom tempo para trabalhar fisicamente. Está tendo uma pré-temporada muito boa. Claro que ansiosamente para estar logo em campo com a bola onde tudo acontece. Mas acho que está sendo muito bom para nós. Poder ganhar um ganho físico muito bom. Você fez 21 anos agora em maio. E está desde os 9 anos de idade no Grêmio. Como é que é chegar uma criança para o seu clube do coração e se tornar um atleta de futebol profissional? O primeiro de tudo que eu estou muito feliz de estar onde eu estou. Até agora ainda não conquistei tudo que eu quero, mas aos poucos, com muito trabalho e dedicação, a gente vai conseguindo. Guedes, como é que foi ser chamado pelo Tite para treinar com o grupo principal? Gostaria que você desse mais detalhes daquela semana de trabalho com a seleção brasileira. Quando eu recebi a notícia de que eu ia treinar com eles, eu fiquei muito feliz. Que é o sonho de toda criança, né? Estar ao lado de caras consagrados ali, grandes fenômenos do futebol brasileiro. Então eu fiquei muito feliz. Como é que tem sido o seu amadurecimento convivendo no dia a dia com jogadores históricos como Jeromel, como o Maicon e outros atletas também, e também a sua convivência com o Cortez? São grandes profissionais, né? Me acolheram bem aqui dentro do clube, no grupo também. Eu estou muito feliz de estar trabalhando do lado dos caras também, que eu cresci vendo jogar. Então, os caras me ajudam muito. O Cortez é uma referência para mim, está no dia a dia ali no lado a lado, sempre me dando muitas dicas. A FIFA agora permitiu 5 substituições e alterou a regra. O que isso tem para o jogador de diferente? Eu acho que o técnico ganha 2 opções a mais também para poder trabalhar o time em campo. Acho que o time ganha mais com isso também e o atleta também, ao longo do tempo, vai ganhando mais oportunidades, então cada vez vai ser melhor. Queria lhe perguntar quais são as suas principais referências no futebol profissional, no futebol mundial. Quem são aqueles jogadores que você mais se inspira? Me inspiro muito no Marcelo, né, que é uma referência na lateral esquerda. E hoje em dia, trabalhando com o Cortez também, ele me dá um norte, me dá bastante dicas. E aqui no Grêmio, trabalhando com ele, que está sendo uma grande referência para mim, o Cortez está me ajudando muito também. Por último, qual é o seu maior sonho dentro do futebol profissional? Meu sonho é ter uma carreira de sucesso e ser um jogador de futebol de alto nível. Um abraço e um salve para todo torcedor do Grêmio agora aqui. Torcedor gremista aí, um grande abraço de coração de um gremista apaixonado. Muito bom. E naturalmente que está todo mundo torcendo aí para o sucesso do Guilherme Guedes, porque agora é a moda. Aproveitar os jovens, moda e necessidade. Carne de qualidade, preço bom é no Shopping do Frango. Aqui em Canoas, você compra pelo WhatsApp e aí o Shopping do Frango entrega para você. Somente para Canoas,
carne de gado, frango, suíno, cortes especiais, temperos, espetos, carvão, tudo para o seu churrasco ficar ainda melhor. O Shopping do Frango fica na Avenida Boqueirão, 3367, aqui em Canoas. O telefone está aí na tela, 98913-9681. @Shopping do Frango Canoas no Facebook. Na Sanar Farmácias, você encontra a completa linha de medicamentos com até 70% de desconto. Um grande abraço ao presidente João O'Donnell. Faça seu cadastro no programa de benefícios Sanar Fidelize. Vá até a Sanar mais perto de você e garanta ofertas exclusivas. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Tedox, tradicional fabricante de impermeabilizantes para construção civil, lança a linha de tintas imobiliárias, com todo o sucesso do mundo, né? Tintas acrílicas, esmaltes, vernizes, style, massas e texturas. Qualidade superior e preço justo. Confira em tedox.com.br ou ligue 3490-4475. Você pode, inclusive, ser representante aí para a sua região. Passou no vestibular? Procurando um lugar novo de qualidade para morar? Encontra, com certeza, indo na Central de Imóveis, que é a empresa gaúcha, com 3 décadas de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Encontre a solução ideal para você, faça como mais de 20 mil clientes. Acesse o site e saiba mais, Central de Imóveis RS, tudo junto, .com.br, aluguéis, condomínios, vendas. Na José do Patrocínio, 381-385, Central de Imóveis, do amigo Domênico Vaca. Vamos para o paraíso? Pode ser? Vamos lá? Lagoa Cortada. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida. E você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Compartilhar sempre fez todo sentido para Demilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar. Investimento seguro. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. E Consórcio Ademilar. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Estamos de volta para o Consórcio Ademilar. Você quer comprar um consórcio compartilhado? É uma boa pedida, né? Mas também tem todas as opções lá, um leque de opções. Só falar com o Adriano Scalona, que é o rei do consórcio, né? E vai sair negócio. E Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Breve também em Santa Catarina. Já vamos manter um contato aí com Portugal para saber como é que está a situação lá, se esse campeonato vai prosseguir com naturalidade, como é que o povo português está reagindo a essa situação.
Portugal, que teve uma situação razoável, né? Não foi um negócio assim tão aterrorizante, né? Quando a Espanha começou a ter problemas, Portugal se fechou rápido e acabou implementando rapidamente a quarentena, né? Então já está tudo definido lá, né? Não tem mais grandes problemas de continuidade, né? Da recuperação econômica, da volta do futebol, está indo tudo num tranco legal. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, por um bom tempo, não vai se falar de futebol, né? Quiseram fazer um negócio assodado e com aquela história do Fluminense, morreu na casca, né? O Fluminense decidiu ontem que aumentaria o prazo sem treinamentos presenciais e, como disse o Rodrigo Santana, técnico do Avaí, falou sobre a importância desses treinamentos e de um período razoável destes treinamentos antes do início de a bola voltar a rolar. O Fluminense, mais do que isso, né, recuperando o que a gente trouxe ontem, ele estipulou que até dia 15 certamente estará com o CT fechado, sem atividades, e já projetou uma ampliação até o dia 30, caso os casos sigam aumentando. Ou seja, tem autonomia para fazer isso. Né? Porque a determinação do governo estadual é muito diferente da Prefeitura do Rio de Janeiro. Muito diferente. A Prefeitura do Rio de Janeiro está quase sendo leviana. Né? Então, é uma situação de que não dá para brincar com esse negócio de ficar com joguete, né? Vamos ver se dá, vamos ver se não dá, acho que dá, dessa forma com certeza dá, não dá mais, não dá, né? Por isso que eu estou cumprimentando aí nas redes sociais, inclusive o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Não tem por que ficar fazendo projeçãozinha, né? Não vai aliviar nada isso, né? Não vai resolver o problema. Rio de Janeiro, aliás, que nós citamos, né, que o governador, o Witzel, ele publicou um decreto, enfim, assumindo o governo do estado os hospitais de campanha do Rio de Janeiro, que eram geridos por um instituto. Esse instituto tinha uma verba para administrar de 830 milhões de reais para construir hospitais de campanha. Só entregou um até o momento, era para todos estarem em funcionamento em abril. Até o momento, nós já estamos no dia 3 de junho, só um está funcionando, que é o do Maracanã, de maneira parcial, e alguns supostos respiradores que estavam sendo comprados por esse instituto, segundo o Witzel, governador do Rio de Janeiro, eram, na verdade, carrinhos de anestesia. E aí esse seria o estopim para que o Rio assuma a gestão de toda essa verba de 830 milhões de reais para construir hospitais. Cristiano Nunes fala agora sobre a situação de Dourado, ele que é coordenador da preparação física vermelha. Bom, estamos muito felizes com o retorno às atividades do Dourado. Ele tem recuperado a sua técnica de corrida, o seu movimento mais leve, mais coordenado. Ele tem feito algumas atividades direcionadas para essa retomada do seu movimento mais natural de correr. Tem feito algumas atividades de curta duração, algumas atividades de mudança de direção, de raciocínio rápido, algumas acelerações. E o seu quadro está evoluindo dia a dia, estamos muito otimistas com a forma como ele tem respondido. E nós vamos estar evoluindo aí treino a treino, semana a semana, e esperamos aí que o Dourado consiga recuperar a sua forma. Evidentemente que isso ainda vai demandar um tempo, mas que ele consiga evoluir semana a semana, para que no futuro aí ele possa estar à disposição aí do grupo, treinando junto com o grupo e estando à disposição do Eduardo. Agora ele está reiniciando o seu processo de treino, ele está reiniciando o seu processo de aquisição física. Então é um momento ainda inicial, porém vemos com bons olhos, com muito otimismo, o fato dele estar evoluindo, dele estar melhorando, dele não estar relatando dor, aquilo que muitas vezes o incomodava em qualquer esforço que ele fazia. Hoje ele já consegue fazer movimentos muito naturais, e movimentos assim, onde ele muda de direção, onde ele muda as suas intensidades de corrida, sem relatar nenhum desconforto. E dessa forma, continuando assim, evoluindo com os treinamentos, é evidente que ele vai recuperar a sua forma física. Mas deixar bem claro que ainda é uma fase inicial, né, que existe ainda um tempo para que ele recupere essa sua melhor forma, e isso vai acontecer com um acompanhamento muito detalhado nas próximas semanas, nos próximos meses de trabalho. A sequência seria
o Dourado entrar para os treinamentos com um volume maior, seria o Dourado poder realizar treinamentos que têm uma intensidade maior, distâncias maiores percorridas, altas velocidades percorridas também com um percentual também maior, mas evidentemente, né, como eu falei no início, isso vai ser algo realizado passo a passo, de forma gradativa, muito acompanhando a resposta de cada treino do Dourado. Então, os trabalhos de força também vão evoluir para que ele tenha uma musculatura capaz de dar muita estabilidade para as suas articulações, principalmente para o joelho. Então, os trabalhos nessa direção são bastante importantes neste momento também. E acredito que, havendo essa resposta positiva aí, o Dourado, num futuro aí, vai poder estar realizando os trabalhos mais específicos, os trabalhos de campo, os trabalhos com bola, que neste momento ainda em relação ao grupo, ainda não está, vamos dizer assim, apto para desenvolver. Então, o próximo passo realmente é tornar os treinos do Dourado mais volumosos, mais intensos, com distâncias em alta intensidade um pouquinho maiores, para que no futuro ele possa retornar a trabalhar com bola. Muito bem, tá aí o Rodrigo Dourado, Cristiano Nunes, preparador físico, falando sobre ele, e nós vimos muitos movimentos do Dourado. E acho que aí o torcedor fica com um alento um pouquinho maior, porque parecia um tabu, né? Porque ele não tocaria na bola tão cedo. Já tá quebrando o gelo aí. Gastrogel, uso adulto e pediátrico. Ação 3 em 1 contra azia, acidez estomacal, má digestão e gases. Tome Gastrogel. Também sabor menta, líquido e em comprimidos mastigáveis. Queimou, estufou, use Gastrogel. Também indicado para refluxo gástrico e hérnia de hiato. Procure nas farmácias Gastrogel. É isso aí. Amanhã tem mais, às 19 horas até às 20h30, seu Rec. Até amanhã. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. E Consórcio Ademilar. Vencer em grupo é sempre mais fácil. Todos os domingos, 9 horas da manhã, você é o nosso convidado para acompanhar o que tem de melhor na indústria, comércio, prestação de serviço no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O programa Destaque Brasil vai trazer para você o que tem de melhor nesses dois estados. Domingo, 9 horas da manhã,